A paz do Senhor para a igreja. Estamos hoje em mais uma escola bíblica dominical. Estaremos hoje estudando a lição de número 3, o Supremo Bom Pastor. Texto áureo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Verdade aplicada: Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Textos de referência: Salmo 23, o objeto de estudo da nossa lição de hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, te agradecer por mais uma vez estarmos aqui reunidos, Senhor, para estudar a Tua palavra. Aqueles, Senhor, que estão acompanhando agora de seus lares, Senhor, abençoa, Senhor, cada lar, e que nós possamos, Senhor, cada vez mais aprender acerca da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, não ser meros ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Pai querido, toma, Senhor, não somente o Brasil, como todo o planeta Terra nas Tuas mãos, cada habitante, Senhor, para que possamos estar o mais depressa possível livres, Senhor, dessa terrível doença, em nome de Jesus. Amém. Estamos nesse trimestre estudando acerca do livro dos Salmos. Pedimos aí para disponibilizar aos irmãos um resumo com a estrutura de todo o livro. Eu encontrei, como eu expliquei no resumo que eu fiz, eu peguei um resumo em inglês, traduzi para os irmãos, e por esse resumo, os irmãos podem perceber como o livro dos Salmos ele tem uma disposição literária fantástica. O fato de nós adotarmos o livro de Salmos como um guia devocional é o livro, com certeza, mais apreciado por todos. Podemos dizer que alguém que não é cristão ou nunca leu a Bíblia, mas com certeza tem um conhecimento, ainda que razoável, do livro dos Salmos. E ao contrário do que aparenta, que os Salmos possuem uma, entre aspas, disposição caótica ou aleatória, melhor dizendo, não é isso. E esse resumo que eu disponibilizei é um deles. Eu já encontrei outras disposições. O que é certo é que não é uma disposição aleatória, como aqueles que puderam ler o resumo puderam comprovar. E cada salmo também ele tem uma estrutura bem definida. Na primeira lição, nós chegamos a falar do salmo. Na aula passada, chegamos a falar
do Salmo 67, que é chamado de Salmo Candelabro. E chegamos a pontuar que alguns salmos também possuem essa disposição. Outros possuem uma disposição alfabética. Vai ser o estudo, do Salmo 25, no próximo domingo. Hoje estaremos estudando o Salmo 23, que com certeza é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, juntamente com o Salmo 91, por exemplo. Eu disponibilizei para os irmãos aquilo que nós chamamos de análise retórica do Salmo 23. Nesta análise retórica, nós percebemos palavras, ou melhor dizendo, tipos de palavras que vão se repetindo ao longo do Salmo, de tal forma que nós encontramos uma organização em todo o Salmo. É um salmo pequeno, de 6 versículos apenas, e que permite uma análise completa. Por exemplo, uma vez eu fiz uma análise do Salmo 34, o Salmo 34 é um salmo longo, e, consequentemente, a sua organização também fica longa. Mas o Salmo 23, ele é um salmo pequeno, e nesse resumo que eu disponibilizei para os irmãos, eu fui colocando num esquema de negrito, de itálico, de sobrescrito, sublinhado, os tipos de palavras que vão se repetindo. Então, nos 3 primeiros versículos, como está aqui no primeiro tópico da lição, o pastor e suas ações. Então, nos 3 primeiros versículos, nós temos a predominância da segunda pessoa do singular, ou seja, o tu. Perdão, nós temos a predominância da terceira pessoa do singular. Ele quem? Nesse caso, o pastor. Ou seja, ele faz repousar, ele escolta, ele refrigera, ele guia. No versículo 4, nós temos uma mudança. Começa dizendo: mesmo que eu ande, eu não temerei. E aí depois muda para a segunda pessoa do singular: pois tu estás comigo, tua vara, teu cajado. Como começa a haver essa mudança no versículo 4, o versículo 4 ele tem essa posição central e, consequentemente, é a mais importante dentro desse salmo. No versículo 5, continua essa maneira de se referir como tu preparas, tu unges, e no final retorna o eu. Outra coisa que nós vamos perceber é a maneira como o salmo ele é iniciado e finalizado com o nome de Deus, Senhor, que no hebraico é representado por essas 4 letras que eu coloquei, YHWH. Segundo os rabinos, a pronúncia do nome de Deus seria Yahvé ou Javé.
Só que os judeus têm por costume, até hoje, não mencionar o nome de Deus, falar Adonai, que quer dizer justamente Senhor. Por isso que nós utilizamos em nossas Bíblias Senhor. Algumas Bíblias até, para não confundir com o pronome de tratamento Senhor comum, colocam em caixa alta, ou seja, Senhor com todas as letras maiúsculas. Aí eu mantive as 4 letras que correspondem às 4 letras do hebraico. Então, a disposição é essa. Primeiro, você tem um título, é o título do salmo. Um detalhe que nós já falamos. Esses títulos que nós encontramos na Bíblia, a grande maioria são postos, pelas editoras. Não são títulos originais. As únicas passagens da Bíblia, e mesmo assim algumas, as únicas passagens da Bíblia que têm títulos originais são os salmos. E assim mesmo, nem todos os salmos possuem título. Esse é um dos salmos que possui título. Qual é o título dele? Salmo de Davi. Ou Salmo para Davi, chegamos a falar sobre isso na primeira lição. Então, por isso que aqui eu destaquei o título, e na segunda parte do primeiro versículo começa o salmo de fato. O Senhor, ou como os judeus pronunciam, Adonai é meu pastor, eu nada carecerei. Eu fiz uma tradução um pouco diferente, porque eu segui o texto hebraico, então dá um pouco de diferença, e eu vou explicando isso. Porém, o sentido, a mensagem do salmo não fica alterada. Apenas com uma tradução seguindo mais de perto o texto hebraico, nós conseguimos obter uma compreensão que às vezes não é alcançada pelas traduções que usualmente nós temos. Então, o Senhor é meu pastor, eu nada carecerei, eu não terei carência. E aí por isso que nossas Bíblias traduzem, nada me faltará. O sentido é o mesmo. Agora é interessante, o Senhor é meu pastor, eu nada carecerei. E aí termina fazendo uma inversão, porque aqui tem ele, ou seja, o Senhor é o meu pastor, depois eu nada carecerei, ou nada me faltará. Por que eu mudei a tradução? Para enfatizar o eu. Porque aqui o texto hebraico, ele enfatiza eu nada terei falta, eu nada carecerei. E aí na última parte do versículo 6, terminando o salmo, aí inverte eu para depois falar do Senhor. E eu habitarei na casa do Senhor, ou na casa de Adonai, por longos dias. Então aqui nós começa essa correspondência. Uma outra coisa que nós percebemos, no versículo 2 e 3, nós vamos ter as ações do pastor. Agora, que ações são essas? Por que o salmo se refere a Deus como pastor? Observe o seguinte: o pastor, ele está guiando, porque isso é que o pastor faz com relação a ovelhas. Ele guia. Agora, a pergunta, está guiando por onde, ou melhor dizendo, para onde? Então, uma coisa que não consegue se perceber numa leitura rápida é que o Salmo, ele está falando de um caminho. Você consegue perceber isso? Porque,
veredas da justiça, o vale da sombra da morte, que eu traduzi aqui como vale tenebroso, terminando aonde? No versículo 6, fala justamente do quê? De habitar aonde? Na casa do Senhor. Então, o Salmo 23 está falando de um pastor que está guiando para se dirigir à casa do Senhor. E esse caminho, ele fica ainda mais claro, digamos assim, quando nós analisamos em conjunto com o Salmo 22 e o Salmo 24. No domingo passado, falamos do Salmo 22 e chegamos a mencionar essa conexão que existe com o Salmo 23 e com o Salmo 24. O Salmo 22 fala de alguém que está sofrendo em desespero, que está sendo caluniado. O Salmo 23, então, mostra essa direção que é proporcionada pelo pastor para a pessoa sair dessa situação para chegar à casa do Senhor. E o Salmo 24 já mostra alguém plenamente tendo alegria na presença do Senhor. Até mesmo o Salmo 24 dá uma ideia de alguém que já está na glória com o Senhor. É uma perspectiva bem futura. Ou seja, Salmo 22, o meu passado sofrendo pelo fato de estar, ou longe dos caminhos do Senhor, ou porque está sendo perseguido, por pessoas. O Salmo 23 começa então a mudar essa perspectiva, falando então de como eu posso me direcionar à casa do Senhor. E o Salmo 24, a plena alegria de estar usufruindo dentro da casa do Senhor. Então, voltando ao Salmo 23, nós temos esse caminho. O Senhor é meu pastor, eu nada carecerei. Se nós observarmos aqui, nós vamos encontrar outras passagens que mencionam essa questão de que na presença de Deus nós não temos carência. Um bom exemplo é Lucas, no capítulo 22, versículo 35. Vamos observar esse exemplo aqui. Lucas, no capítulo 22, versículo de número 35. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Eles responderam: nada. Isso é o que está mostrando aqui no versículo 1. Depois começam as ações do pastor. Essas ações que vão permear todo o Salmo, eu marquei em letra maiúscula, que nós chamamos de caixa alta. Então, primeira ação: a pastos verdes faz repousar a mim. Lógico que ficaria melhor, a pastos verdes, me faz repousar. Mas eu quis destacar a mim, porque a mim, isso também vai ficar sendo salientado em todo o Salmo. Depois, as águas de repouso escolta-me. Então, observe o seguinte: isso é algo explorado em todos os salmos. Essa
esse paralelismo, essa correspondência. Pastos verdes corresponde a águas tranquilas ou águas de repouso. Repousar corresponde a uma escolta. Nossas Bíblias traduziram, né? Guia-me mansamente, né? Esse guiar mansamente dá essa ideia de escoltar. Ou seja, o pastor, ele vai escoltando suas ovelhas para poder chegar a essas águas de repouso. Ou seja, quando eu destaquei ao final a mim ou me, para mostrar, porque isso fica no final, no texto hebraico, que o objetivo é cada um de nós. O pastor começa suas ações que tem como objetivo cada um de nós, eu, cada um dos irmãos. Pastos verdes fala de alimento. Águas de repouso, isso fala de dessedentar. Então Deus, ele tanto alimenta como o pastor faz com as ovelhas. Tanto ele alimenta como ele dá de beber. No versículo 3, continua a caminhada. Apesar das águas de repouso dar a ideia de alguém que vai ficar parado ali, o que está acontecendo, na verdade, é que o pastor está escoltando, né, guiando mansamente, como nas nossas Bíblias, está escoltando para um lugar aonde as ovelhas possam carregar as suas energias ou recarregar suas energias para que elas continuem a caminhada. Existe uma caminhada com um objetivo para chegar até um lugar. O objetivo final é chegar na casa do Senhor. Então, a minha alma refrigera. É interessante que a palavra aqui, refrigerar, dar aquele alívio, é da mesma raiz da palavra habitar que aparece lá no final. Isso no texto hebraico. É a mesma raiz. Então, embora pareça, assim, à primeira vista, que não há uma correspondência, o refrigerar tem a ver com habitar. E basta você raciocinar. Aonde nossa alma encontra o adequado refrigério? Quando nós habitamos na casa do Senhor. Quando nós usufruímos da presença do Senhor. A mim guia. Aí sim vai aparecer a palavra guiar, que, lógico, tem correspondência com a escolta, né, que é mencionada no versículo anterior. A mim guia pelas veredas da justiça, devido a seu nome. Então, depois que as ovelhas foram alimentadas e depois que as ovelhas foram dessedentadas, ou seja, receberam água, receberam alimento e água, agora esta alma está refrigerada e agora ela pode continuar a caminhada, ela não vai ficar parada nas águas de repouso. Aquela ideia de que Deus nos dá o repouso e vamos ficar aqui eternamente. Não, ainda há um caminho a percorrer. E esse caminho é pelas veredas da justiça. E você consegue ser guiado pelas veredas da justiça devido ao nome de Deus. Então, faz referência ao nome de Deus
lá no primeiro versículo. Fecha, então, né? Começa com o nome de Deus e termina com uma referência. Não aparece Senhor, mas há uma referência ao nome de Deus. Fechou a primeira parte do Salmo. Agora nós vamos ter uma transição. Nós vamos ter um momento de tensão nesta caminhada. Houve um repouso, houve uma parada para se alimentar, para beber água. Continua agora a caminhada, mas esta caminhada, ela enfrentará um percalço. Qual? Mesmo que ande pelo vale tenebroso ou pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Mesmo que, ainda que, isso fala de uma possibilidade real, que no caminho eu possa encontrar um vale tenebroso. E esse vale tenebroso, ele menciona um mal. Então, mesmo que eu ande pelo vale tenebroso, eu não temerei mal algum. Volta o eu. O eu só tinha aparecido lá no primeiro versículo, para depois prevalecer o ele. Volta o eu. Mas este eu, agora, é uma transição para o tu, a segunda pessoa do singular. Por que eu não temerei mal algum? Pois tu estás comigo. O pastor está acompanhando as ovelhas. Então, o fato de que, ainda que ande pelo vale tenebroso, não há necessidade de temor, é essa declaração: pois tu estás comigo. E depois continua: a tua vara e teu cajados, a tua vara e teu cajado, eles confortam-me. Aqui o Salmo, ele faz essa ênfase, esse eles, né, se referindo a vara e o cajado, não foram colocados em nossas traduções, mas no texto hebraico existe essa ênfase. O que me consola é a vara e o cajado do Senhor. E aquilo que nós já podemos ouvir em muitas pregações, muito já se falou sobre o Salmo 23, sobre essa questão do hábito, do costume, do pastor, ele possuir tanto uma vara, que é um bastão, quanto um cajado. Com um cajado, ele pode, se necessário, livrar a ovelha de um perigo. Então ela cai num buraco, é com um cajado que tem aquela volta, né, parecendo um gancho, né, parecendo um sinal de interrogação. Ele consegue então tirar a ovelha caso ela tropece, caia num barranco. E com esse bastão, tanto ele vai tocando as ovelhas, como ele pode usar esse bastão, que aqui é descrito como vara, ele pode usar esse bastão ou vara para também atacar um animal feroz, caso esse animal feroz queira arrebatar as ovelhas. Então você tem dois instrumentos utilizados pelo pastor: defesa e, se necessário, ataque para proteger as ovelhas.
Ou seja, Deus, ao mesmo tempo, ele nos protege e investe contra o inimigo quando ele deseja nos atacar. Isso é o que é mencionado aqui. E é por isso que nós temos o conforto. Esse conforto, ele é transmitido por isso. Essa ideia do conforto, ela vai ser mencionada em outras partes da Bíblia Sagrada. Basta lembrar, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E também uma outra passagem bem conhecida, João, no capítulo 14. Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. São palavras de consolo, embora a palavra consolação não esteja aqui. Mas vamos lembrar que dentro do contexto aqui, o capítulo 14, o contexto vai continuando, e depois, no capítulo 15 e 16, o Espírito Santo ele é chamado de Paráclito, que é uma palavra grega que significa consolador. Amém? O versículo 4, então, ele, por marcar essa virada no Salmo, digamos assim, ele ocupa essa parte central e, geralmente, em todos os Salmos, a parte central é a principal. Agora, no versículo 5, nós temos a terceira parte, do Salmo. Só que o que acontece nessa terceira parte? Nós temos uma viagem aqui ilustrada no Salmo 23. Versículo 1 e 2. O pastor está guiando as ovelhas. Versículo 4, momento de tensão. Durante essa viagem pode haver um percalço. Durante essa viagem pode haver um vale tenebroso. Mas aí a afirmação da fé. Ainda que isso aconteça, não temerei, porque tu estás comigo. Que a tua vara e teu cajado me consolam. Ou confortam-me, como eu coloquei aqui na tradução. No versículo 5 e 6, chega-se ao final da caminhada, ou atinge-se o objetivo. Qual é o objetivo? Chegar na casa do Senhor. Então agora muda-se a imagem para de alguém que está recebendo alguém em sua casa. Passa a imagem da hospitalidade, que é algo, até hoje, levado muito a sério no Oriente. É por isso que é difícil, às vezes, abre parênteses, entender, lá em Gênesis, capítulo 19, aquela proposta de Ló. Olha, não façam mal a esses homens que estão na minha casa, É lógico que existe, mas como vai oferecer as próprias filhas, para não molestar os hóspedes, Ali o que está salientando é a preocupação
de cumprir com a hospitalidade. Ou seja, eu estou explicando, mas não justificando. Eu não estou justificando a atitude de Ló de preferir que suas filhas sejam violentadas, né, em detrimento, né, dos hóspedes, daqueles que ele está abrigando em sua casa. Eu estou explicando essa preocupação extrema com a regra da hospitalidade. E é isso que Jesus chama a atenção lá quando tem aquela passagem da pecadora que unge seus pés, né, rega com suas próprias lágrimas e enxuga com seus cabelos. E aí Jesus está hospedado, né, está sendo recebido por um fariseu, e aquele fariseu diz: se esse fosse profeta, saberia que é uma pecadora. E aí Jesus chama a atenção da regra de hospitalidade. Quando eu cheguei aqui, você não me ungiu, você não me proporcionou, não me deu água para lavar os pés, e ela está fazendo isso. Aquilo que você deveria ter feito, ela está fazendo. Jesus está puxando a orelha do fariseu por não ter cumprido essa importante regra da hospitalidade. Então, no versículo 5, fala dessa questão da hospitalidade. Preparas perante mim uma mesa. Ou seja, lá no início você se alimentou. Está fazendo um paralelo com o versículo 2. Mas agora, depois da viagem, obviamente você precisa novamente se alimentar. Preparas perante mim uma mesa, mesmo que seja diante de meus adversários, dos meus inimigos. No versículo 4 não houve aquele momento de tensão? Então agora lembra, olha, mesmo que seja diante de seus adversários, aquele que agora é como hóspede, você agora é um convidado na minha casa, e você tem uma mesa preparada para que você possa agora novamente se alimentar, porque você precisa se recuperar da viagem. Unges com óleo minha cabeça. Vamos entender essa questão da unção. A unção representando, né, a ação do Espírito Santo, isso nós vemos em outros contextos. Aqui, essa unção, esse óleo, essa unção, é a atitude de colocar óleo para a pessoa, ela poder se refrigerar. Ela fez uma viagem, ela está precisando não somente se alimentar, beber água, mas se recuperar do calor da viagem. A menção do vale tenebroso deixa entender que houve também, possivelmente, uma viagem através de um deserto. A palavra deserto não aparece, mas isso fica subentendido, essa possibilidade. Então, o óleo, ele atua como um objeto para proporcionar um refrigério, refrescar a pessoa. Então, volta o tema, né, de refrigerar a alma. E esse óleo também, ele era misturado com perfume. Então, é a atitude de também perfumar a pessoa. Ou seja, é como se o anfitrião, o hospedeiro, estivesse dizendo: você é bem-vindo na minha casa. Então, eu vou te alimentar, vou proporcionar o óleo que vai te refrigerar e também te perfumar, para que você se sinta o melhor possível na minha casa. Porque é assim que Deus diz conosco. Termina dizendo: minha taça, né? Ou, como vem nas nossas Bíblias, meu cálice, ele transborda. Que cálice é esse? Fica subentendido também.
Até hoje, entre os judeus, a principal bebida é o vinho. Não por acaso, Jesus ele institui a Santa Ceia, que será celebrada daqui a pouco, com pão e vinho, porque até hoje é o mais corriqueiro entre os judeus. Abre aspas. Nós temos o hábito, o costume, de sempre fazer uma oração agradecendo pelo alimento, né? Senhor, muito obrigado por esse alimento, por esse café da manhã, por esse almoço e assim por diante. É interessante que os judeus eles têm uma oração específica para o pão e para o vinho. Isso para mostrar a importância tanto do pão quanto do vinho. Então, unges com óleo minha cabeça, minha taça transborda. Esse transbordar fala o quê? De abundância. Deus proporcionando a abundância. Agora, o vinho, ele também tem um significado muito especial. Se você pesquisar outras passagens da Bíblia, como é o caso de Provérbios, Cantares, o vinho representa a alegria. E aí você lembra que na presença do Senhor há o quê? A abundância de alegria. Versículo 6, terminando. Certamente bondade e amor me perseguirão. Nas nossas Bíblias colocou bondade e misericórdia. É porque essa palavra, que é traduzida como misericórdia, ela é traduzida melhor como amor. Bondade e amor me perseguirão. Todos os dias de minha vida. Então, olha que interessante. Lá no versículo 3, minha alma, agora fala de minha vida, porque no texto hebraico são sinônimos. Minha alma está fazendo aqui correspondência com minha vida. Bondade e amor me perseguirão. Essa bondade e amor não deixa também de fazer correspondência com pastos verdes e águas de repouso. Certamente bondade e amor me perseguirão todos os dias de minha vida. E agora chega no final do versículo 6, final do Salmo, com o grande objetivo. E eu habitarei. Aí sim termina esse trajeto, essa caminhada. Até então, fez repousar, fez uma escolta, guiou. Mas qual o objetivo? Agora sim você pode estacionar, parar, habitar na casa do Senhor, na casa de Adonai, por longos dias. E aqui você faz também um paralelismo dentro do versículo 6. Todos os dias da minha vida, por longos dias. Por isso que eu coloquei aqui, ó, alma, com letras maiúsculas, inclinado, itálico, sublinhado. Faz correspondência com vida. Por isso que eu deixei também em caixa alta, inclinado, sublinhado. Dias também, você vai ter essa correspondência. E aí nós concluímos o Salmo 23, em que no tópico 2 vimos também as necessidades da ovelha. E agora no tópico 3, finalizando, Cristo, o Supremo Bom Pastor. Por isso que Jesus diz lá em João, capítulo 10, eu sou o bom pastor. E
1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, fala de Jesus como o sumo pastor. Ou seja, nós temos pastores, entre aspas, terrenos de carne e osso, mas nunca podemos esquecer que Jesus é o supremo pastor. Todos nós, independente de cargo eclesiástico, todos nós dependemos, somos guiados por Jesus, que é o supremo pastor. Amém? Deus abençoe. Estaremos agora orando a Deus para encerrar esta parte da escola bíblica dominical e logo a seguir daremos início à cerimônia da Santa Ceia. Amém? E é interessante que não deixou de mencionar aqui alimento, ou seja, pão e o vinho, né? Ainda que vinho fica subentendido no Salmo 23. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta lição. Pai querido, que nós possamos sempre nos lembrar que o Senhor é o nosso pastor, que nós não teremos carência de nada, que ainda que andemos pelo vale tenebroso, devemos lembrar que Tu estás conosco. Pai querido, que sempre estás a refrigerar a nossa alma, consolar-nos, confortar-nos. Pai querido, lembramos nesse momento de todos aqueles espalhados pelo mundo que perderam entes queridos, que esses corações sejam confortados e consolados e que nós possamos, Senhor, todos juntos, saber que o Senhor nos ajudará a vencer esse momento tão difícil, esse vale tenebroso tão difícil desta doença que tem se espalhado pelo mundo. Pai querido, que nós possamos lembrar que a Tua vara e o Teu cajado nos consolam, que possamos nos lembrar que Tu estás conosco, Tu és o Emanuel, o Deus conosco, e é no Teu poder que nós confiamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.